Olá meninas, boa noite! Sejam muito bem-vindas ao terceiro dia da Maratona do Emagrecimento. Eu espero que você esteja aproveitando absolutamente tudo que nós passamos desde o primeiro dia. Então no primeiro dia a gente fez o raio-x do emagrecimento e a gente identificou onde é que você está, nos degraus ali da escada. Será que você está na treva, naquele onde você não sabe muito como iniciar esse processo de emagrecimento, ou então você até sabe, só que ainda tem absolutamente quase tudo para colocar em prática? Ou será que você já estava no meio do caminho, Aquele lugar onde você ainda tem sim habilidades para desenvolver, para conseguir atingir o seu emagrecimento definitivo, mas você já vem caminhando há um tempo? Ou será que você já atingiu esse emagrecimento definitivo, já chegou lá e agora você quer saber o que mais você pode melhorar para conseguir manter-se magra? Então não importa se você está no degrau das trevas, do meio do caminho, ou então se você está lá no degrau do sucesso. Em todos eles, independente do degrau, eu tenho certeza que esse conteúdo que a gente está trazendo e que a gente preparou com muito carinho para você vai te ajudar no seu processo de emagrecimento. No segundo dia, que foi ontem, que você caminhou do quilômetro 21 até o quilômetro 30, você descobriu, do quilômetro 21 ao 30 não, do quilômetro 11 até o quilômetro 20. Você descobriu, você aprendeu que apenas comer saudável não é suficiente para que você consiga emagrecer de verdade. Você precisa aprender a combinar os alimentos, Carboidrato, proteína, gordura, para que você consiga realmente, ter uma dieta adequada e saudável para que você consiga emagrecer. E hoje, que a gente vai caminhar do quilômetro 21 ao quilômetro 30, a gente vai falar sobre pensamentos sabotadores. Mas antes de começar a falar sobre os pensamentos sabotadores, eu quero que você escreva aqui embaixo no chat de onde é que você está falando e se você assistiu a aula 1 e 2. Coloca aqui para mim. Por exemplo, sou de Maringá e assisti a aula 1 e 2. Ou sou de Maringá e assisti somente a aula 1, tá? Então coloca aqui embaixo para que a gente saiba exatamente de onde você é e em que passo ali da maratona do emagrecimento você está, tá bem? Eu vou gostar muito de saber. E outra, eu tô aqui no chat também com você e eu já vou conversando. Então se você tiver dúvidas ao longo de tudo isso que eu vou explicar, vai escrevendo aqui no chat que eu, a Letícia, e o suporte estaremos ali para responder todas as suas dúvidas, tá? É importante que você não saia daqui com nenhuma dúvida, beleza? Então também já clica aí e já convida uma amiga para assistir essa aula de hoje, porque mesmo que ela não tenha assistido a aula 1 e 2, eu tenho certeza que com essa aula 3, ela já vai abrir assim os horizontes, já vai enxergar de uma maneira diferente esse processo de emagrecimento. Tá bem? Então, escreve aqui de onde você é e quais aulas você já assistiu e clica aí e envia esse vídeo para alguma amiga assistir também, tá bom? Mas então, vamos lá. A gente vai falar hoje sobre o que são pensamentos sabotadores e por que eles atrapalham o seu processo de emagrecimento, tá bom? Então, vamos lá. Imagine, que aqui em volta da minha cabeça tem um monte de anjinhos e um monte de diabinhos. Então tem um anjinho, um diabinho, um anjinho, diabinho, um anjinho, diabinho. Os anjinhos estão falando para você assim, não coma tanto doce. O que você acha de comer um pouquinho menos? O que você acha de acordar mais cedo e treinar? Ou então o que você acha de sair do trabalho e ir treinar? Isso vai te ajudar a emagrecer. Será que não é melhor beber um pouquinho menos? Acho que isso vai te ajudar a emagrecer. Será que não dá para ir dormir 15 minutos mais cedo? Isso vai te ajudar a emagrecer. Esses são os anjinhos. E os diabinhos são aqueles que ficam falando assim, sabe, você trabalhou tanto hoje, você tá tão cansada que eu acho que você merece ir para casa e não treinar hoje. Deixa para treinar amanhã. Esse é o diabinho que está ali dentro da sua cabeça, em volta da sua cabeça, discutindo com o seu anjinho. E aí, vamos pensar que você
decidiu que não ia treinar, né? Porque você estava muito cansado, você merecia descansar. E aí você chegou na sua casa e daí você não tinha comida feita. Daí o anjinho tá dizendo assim para você: Cláudia, Maria, Dineia, Rosângela, Rosa, é ideal que você faça a sua comida agora saudável, igual a Letícia ensinou, sabe? Porque para que você consiga emagrecer, senão você não vai conseguir emagrecer. E o diabinho, ele tá lhe dizendo: mas você tá tão cansada, você merece pedir um iFood hoje. Só hoje, vai lá e pede um iFood. Vai lá e pede não sei o que. Ou então pede pro seu marido ir ali comprar um hambúrguer. Ah, só comer batata frita hoje não tem problema. Esses são os diabinhos. E esses diabinhos são os pensamentos sabotadores. Me conta, escreve aqui embaixo no chat se você já teve algum desses pensamentos. E se você já teve algum desses pensamentos, qual desses pensamentos é mais recorrente? Ou seja, qual desses pensamentos mais aparecem aí no seu dia a dia? Então escreve aqui embaixo para eu saber. Mas eu tenho que te dizer o seguinte: esses pensamentos, eles nunca vão sumir da sua cabeça. Não vão. Eles vão continuar aí na sua cabeça. Mas a forma, ou então se você vai ouvir e obedecer esse pensamento, ou se você vai tomar uma decisão diferente, é isso que a gente vai aprender a como fazer aqui na nossa aula de hoje, tá bem? Então, vou repetir enquanto você escreve aqui embaixo quais são os seus pensamentos. Esses pensamentos, eles sempre vão existir. Em relação ao emagrecimento, em relação ao seu trabalho, em relação à limpeza da casa, em relação a tudo. Sempre vai ter esses pensamentos sabotadores na sua cabeça. Agora, se você vai obedecer esse pensamento sabotador, ou se você vai ouvir o anjinho, aí é isso que a gente vai aprender na aula de hoje, tá? E o que eu tenho que te dizer é o seguinte: para que você consiga realmente emagrecer, você precisa aprender, você precisa treinar como obedecer os anjinhos e não os diabinhos. Como tomar boas decisões e não ficar ouvindo apenas os pensamentos sabotadores. Porque até a Letícia falou ontem na aula, o que te faz emagrecer, o que manda no seu processo de emagrecimento é a sua cabeça. É o quão rápido você tá vindo ali de, às vezes, sei lá, tava comendo bem, fui lá no churrasco, comi, bebi demais, e aí depois na próxima refeição você já volta a comer de forma normal. É isso que a gente precisa treinar. A gente precisa treinar a nossa mente, a gente precisa treinar a nossa cabeça para que a gente tome decisões boas e para que a gente faça boas escolhas. Não tem problema se algum dia você escolher comer um hambúrguer com batata frita, não tem problema, mas você não precisa escolher fazer isso e depois continuar ouvindo todos os outros pensamentos sabotadores que vêm a partir disso. Você pode escolher fazer isso, tirar os pensamentos sabotadores que vão ficar falando para você, mas toma um chopp, mas tararã, e voltar para o processo, tá bem? Então é isso que a gente vai aprender isso. E o que acontece? Todos nós temos esses pensamentos sabotadores. A pessoa magra, a pessoa que está acima do peso, a pessoa alta, a pessoa baixa, todo mundo tem esses pensamentos sabotadores. E o que nos sabota, geralmente esses pensamentos que conseguem nos sabotar, ele tem um valor, e quanto maior esse valor, tá? Maior a probabilidade de nós nos rendermos a esse sabotador. O que isso quer dizer? Pensa comigo. Imagina que você está na sua casa, tá? E o único horário bom para que você treine é se você acordar um pouco mais cedo e treinar antes do trabalho. Vamos pensar nisso. Então, quando você foi dormir no dia anterior, você colocou lá o seu despertador, 6 horas da manhã. Vou acordar às 6 horas da manhã, vou colocar minha roupa, vou treinar e depois eu vou para o trabalho. Vamos pensar que você fez esse plano. Aí, durante a noite, né, começou ali a chover, uma baita chuva, aquela chuva que é boa, sabe, de ficar dormindo. E aí o seu celular despertou às 6 horas da manhã. Quando o seu celular despertou, você falou, ai meu Deus, eu não quero levantar para ir para academia. É como se o diabinho estivesse falando assim, não, dorme mais um pouco, deixa para treinar amanhã ou mais tarde.
E aí o seu anjinho diz, não, mas eu preciso treinar porque é importante para mim. Nesse momento, a gente tem que descobrir o que é que tem mais valor na sua vida. É o sabotador que tá dizendo ali, dorme mais um pouquinho, dormir é tão bom, olha que gostoso se você ficar dormindo nessa chuvinha por mais uma hora. Ou é o seu processo de emagrecimento? O que é mais importante nesse momento? É emagrecer ou é dormir um pouco mais? Então, quanto mais forte o valor do dormir, por exemplo, for para você, mais chance você tem de se render a esse sabotador e continuar dormindo. Por isso que é importante que a gente torne o nosso emagrecimento algo muito importante na nossa vida. É importante que a gente saiba exatamente tudo aquilo que a gente vai ganhar quando a gente emagrecer. Por que é importante isso? Porque quando a gente coloca em questão, assim, né, tudo que a gente vai ganhar emagrecendo, é mais fácil de se lembrar. Por exemplo, pensa comigo. Vamos pensar que eu, Ana, quero emagrecer porque eu quero ir pra praia e me sentir bem de biquíni. Eu quero usar aquela roupa que já faz 2 anos que eu não consigo usar porque eu tô acima do peso. Eu quero conseguir tirar uma foto porque eu fujo de todas as fotos, eu fico escondida atrás das fotos porque eu não quero aparecer porque eu tô gorda, porque eu tô acima do peso. E aí, tá, essa é uma coisa, eu quero muito isso pra mim. Na hora que o celular despertar, eu tenho que olhar pra isso e falar assim, o que é mais importante? Dormir até mais tarde ou usar o biquíni que eu quero? Ou começar a aparecer nas fotos, não ter mais vergonha de aparecer nas fotos, de usar aquela roupa que faz 2 anos que eu não consigo colocar. O que é mais importante, Ana? Dormir ou alcançar tudo isso? Então, por isso que é muito importante que a gente saiba exatamente o que é que a gente vai ganhar quando a gente emagrece. Então, nesse momento, eu quero que você pegue o seu caderninho do Engrena, tá bom? Pega o seu caderninho do Engrena, ou então a sua folha, o seu papel, enfim, tudo aí que eu já tinha pedido para você, e escreve pelo menos 5 coisas que você vai ganhar se você emagrecer. Pega o seu papel e a sua caneta, escreva pelo menos 5 coisas que você vai ganhar se você emagrecer, tá bom? Então, ó, tempinho. E aí, nesse momento tá aparecendo um pensamento sabotador aí na sua cabeça que eu sei, que é dizendo, mas eu não preciso escrever, eu vou lembrar disso, capaz, ó, eu sei tudo que eu vou ganhar se eu emagrecer. Então você já chuta pra longe esse pensamento sabotador, sabe por quê? Porque quando a gente escreve, quando a gente materializa, quando a gente coloca no papel, aquilo se torna mais importante na nossa vida. Então nada de ouvir esse sabotador, vença esse primeiro sabotador, pega o papel e a caneta e escreva 5 coisas que você vai ganhar se você emagrecer. Vai lá! Escreve aí pra mim. Quando você terminar de escrever, você vai no chat aqui embaixo e coloca quais são essas 5 coisas que você vai ganhar se você emagrecer ou quando você emagrecer. Silêncio para você escrever aqui embaixo. Vamos lá? Escreve e compartilha comigo que eu quero saber, tá? O que você vai ganhar quando você emagrecer? Mais um pouquinho. 5 coisas que você vai ganhar quando você emagrecer. Isso! Terminou! Agora coloca aqui no chat quais são as 5 coisas que você vai ganhar quando você emagrecer. Não precisa ter vergonha, não precisa. Não há julgamento nessa aula. O julgamento ficou lá, ó, da porta pra fora, tá? Enquanto você escreve, o que eu vou te dizer é o seguinte: quem não tem clareza do que o processo de emagrecimento vai trazer para sua vida, é muito mais fácil, tem muito mais chances de ouvir os pensamentos sabotadores. Ou melhor, de se render a esses pensamentos
sabotadores. É a questão do valor. A gente sempre vai respeitar o que tem mais valor pra gente naquele momento. Por isso que a todo momento a gente tem que se lembrar do que é que a gente vai ganhar quando a gente emagrecer, tá bom? Por isso que é super importante. E eu vou te explicar por que é tão fácil se render aos pensamentos sabotadores. Se a gente tiver a mente fraca, a gente vai se render aos pensamentos sabotadores. E por que é tão difícil se manter no processo de emagrecimento, tá? Nós, enquanto ser humano, nós estamos o tempo todo buscando prazer. Quando a gente come um doce, a gente está buscando prazer. Quando a gente resolve desligar o celular e continuar dormindo, a gente está buscando prazer. E a gente gosta de prazer imediato, ou seja, aquele prazer que a gente sente na hora. Quando você come o doce, você se sente feliz na hora que você acabou de comer. Quando você resolve dormir e ficar dormindo mais um pouco, você sente prazer na hora. Entendeu? Então, por isso que é tão fácil se render aos sabotadores. O processo de emagrecimento não é. Por quê? Porque quando você decide não comer aquele doce, você não está emagrecendo no momento que você decide não comer o doce. Você vai ver o resultado de não ter comido doce, sentir o prazer de ter emagrecido só depois de um período, só depois de um tempo. É por isso que é mais fácil, é por isso que a gente quer tanto obedecer esses sabotadores, certo? Quando eu como doce, quando eu durmo, eu sinto prazer na hora. Quando eu deixo de comer o doce e quando eu deixo de dormir para treinar, o meu prazer ele vai vir só depois de um tempo, depois de repetidas vezes que eu fizer isso. Então é por isso, tá? Então, com sabotadores, o prazer ele é imediato. E com o emagrecimento, para a gente conseguir esse emagrecimento, esse prazer ele é muito tardio, tá bom? Por isso que é tão difícil. Agora que você já sabe, então, o que é pensamento sabotador, os diabinhos e os anjinhos, agora que você já sabe também quais são as 5 coisas que você vai ganhar quando você emagrecer, né? Que você vai conquistar, a gente vai descobrir quais são os seus pensamentos sabotadores, tá? O que eu vou te pedir aqui é o seguinte: usa o papel e a caneta para anotar absolutamente tudo que você achar que se encaixa para você. Tudo que você acha que pode ser um pensamento sabotador para você, tá bom? Porque às vezes pode ser que eu esteja dizendo, para mim dormir até mais tarde, dorme até mais tarde, deixa para treinar outro dia. Talvez esse não é o pensamento que aparece na sua cabeça. Talvez você nem treine de manhã mesmo. Ou então, eu vou comer esse doce, só esse doce não tem problema. Talvez esse não seja um pensamento sabotador para você, tá? Então é importante a gente identificar quais são os seus para que você aprenda a combatê-los no seu dia a dia, beleza? Então vamos lá. Existem 2 classes, 2 tipos de pensamentos sabotadores. Existem aqueles pensamentos sabotadores que vêm pela dor e aqueles pensamentos sabotadores que vêm pelo prazer. Como assim, Ana? Vou explicar primeiro o da dor, tá bom? Os pensamentos sabotadores pela dor, eles causam um sofrimento por achar que você está perdendo algo. Então, por exemplo, quando eu resolvo comer o doce e quando eu resolvo deixar de comer o doce, isso está me causando dor, sofrimento. Por quê? Porque eu não quero perder aquele doce, eu não quero deixar de comer aquele doce. Então, por esse motivo, isso é um pensamento que vem pela dor e aí eu quero comer aquele doce e pronto, acabou, entendeu? Então, quando a gente pensa no processo de emagrecimento, tá? Eu quero que você pense no que você vai precisar abrir mão para emagrecer. Vou dar um exemplo. Algumas pessoas, tá? Não há julgamentos nessa aula. Algumas pessoas, elas inconscientemente, elas não querem emagrecer porque elas não querem perder as roupas. Elas acham que perder as roupas vai fazer com que elas tenham que comprar de novo, então elas vão gastar dinheiro. Então são coisas que elas vão perder, isso elas não querem, tá?
Ai, Ana, mas como assim? Todo mundo quer perder a roupa, não sei o quê. Às vezes não, gente. A nossa cabeça é uma coisa que brinca com a gente, tá? O nosso inconsciente, ele prega cada peça em nós, tá? Então, às vezes, a gente fala da boca pra fora, sim, eu quero realmente emagrecer. Mas lá no íntimo, lá no inconsciente, a gente acha que a gente tá perdendo se a gente entrar num processo de emagrecimento. E aí, por isso, a gente deixa, tá? Um outro, se eu emagrecer, se eu entrar no processo de emagrecimento, eu vou perder almoço em família. Eu não vou poder mais ir almoçar com a minha família, porque eu vou chegar lá, vai ter um monte de coisa que eu não posso comer e eu vou perder de comer aquelas coisas, eu vou perder de estar em contato com as pessoas que eu amo, eu vou perder de sair com os meus amigos, eu vou perder de comer um doce com a minha filha. Então, esse pode ser também um pensamento sabotador, que é, eu vou deixar de sair com a minha família, eu vou deixar de almoçar com a minha família, tá? Um outro, se eu emagrecer, eu vou perder as festinhas do trabalho, eu vou perder o happy hour. Esses pensamentos sabotadores que eu falei, algum deles você se identifica? Algum deles você já chegou a pensar? Ou então você acha que tem alguma coisa a ver com você? Se tiver, anota aqui embaixo, quer dizer, coloca aqui no chat pra gente e também escreva no seu caderno, tá? Nesse momento, a gente está identificando quais são os seus pensamentos sabotadores. E até o final da aula eu vou te explicar como você vai aprender a combater esses pensamentos sabotadores. Mas antes, a gente precisa identificar quais são, tá? Enquanto você escreve, eu vou dizer por que é importante a gente identificar quais são os nossos pensamentos sabotadores. Quando a gente não sabe quais são os nossos pensamentos sabotadores, a gente às vezes acaba agindo, e obedecendo esses pensamentos sabotadores sem nem perceber, de maneira totalmente inconsciente. Quando a gente sabe quais são os nossos pensamentos sabotadores, quando ele passar na nossa cabeça, vai acender uma luz vermelha, vai falar, olha, presta atenção nisso aqui, presta atenção nisso aqui, que esse é um pensamento sabotador. Então é por isso que é importante a gente identificar quais são os pensamentos sabotadores fortes, para que a gente, logo quando ele passar pela nossa cabeça, a gente identifique e aí a gente já se liga ali, opa, pensamento sabotador na área. O que eu tenho que fazer para combater esse pensamento sabotador? Para deixar de ouvir esse pensamento sabotador e fazer o que eu preciso fazer, tá bem? Então, por isso que é importante identificar. Então, esses são os sabotadores pela dor. Agora, a gente vai falar sobre os sabotadores pelo prazer, tá? Os sabotadores pelo prazer, eles são pensamentos que se disfarçam no dia a dia. E eu vou usar um exemplo que é completamente fora do emagrecimento, do processo de emagrecimento, para te explicar o que seria um pensamento sabotador pelo prazer. Algumas pessoas, às vezes crianças, tá? Vale lembrar que isso tudo acontece de maneira inconsciente, tá? A pessoa não quer fazer isso, às vezes, mas por não saber que esse é um pensamento sabotador, ela acaba entrando nesse ciclo, enfim, né? Vou explicar aqui o que é. Às vezes, as pessoas, elas estão doentes e elas desejam continuar doentes porque elas querem a atenção da família, porque elas querem ficar longe do trabalho, porque elas querem, ficar mais perto dos amigos, elas querem mais atenção dos amigos. Então, às vezes, algumas pessoas acham que a única forma de conseguir a atenção dos amigos e da família é ficando doente. Porque quando ela não tá doente, ninguém tá nem aí pra ela, ninguém manda mensagem, ninguém nada. Aí ela ficou doente, todo mundo começa a perguntar como é que ela tá, se ela precisa de alguma coisa. Então essa é quando ela percebe que quando ela tá doente, é a forma como ela tem a atenção das pessoas que ela ama. E que quando ela não tá doente, ela não tá. Então ela inconscientemente, ela quer continuar doente. Quantas crianças, gente, que às vezes dizem que não querem ir pra escola, que estão doentes, por quê? Porque, claro que existem outros motivos também, mas às vezes só porque elas querem a atenção dos pais. Por isso. Então, em relação ao emagrecimento, o que poderia ser esse pensamento sabotador, que vem pelo prazer?
algumas vezes, talvez no seu trabalho, a gente tende a estar em grupos nos quais nós nos identificamos com as pessoas, né? Então, talvez o seu grupo de pessoas que você se relaciona seja um grupo de pessoas que não se exercita, seja um grupo de pessoas que está acima do peso. Talvez as pessoas com quem você se relaciona no seu trabalho são pessoas que já estão acima do peso, são pessoas que reclamam, que comem bastante, que saem para festas, enfim, o tempo todo e que falam, ai, né, a gente só vive uma vez, o que tem comer hoje? Não tem problema nenhum. São pessoas que estão nesse mesmo meio que você, todo mundo tá ali acima do peso, então tá tudo certo, não preciso fazer nada ali, né, enfim, talvez esse seja um pensamento sabotador. E daí o que você pensa? Você pensa não, né, talvez acontece que passa pela sua cabeça, mas de forma inconsciente. Se eu emagrecer, se eu começar a treinar, se eu começar a fazer dieta e levar isso a sério, talvez eu vá perder a atenção dessas minhas amigas, porque elas não fazem isso. Ou então eu vou me tornar a chata do rolê, eu vou me tornar a chata do grupo. Porque, né, afinal todo mundo tá acima do peso, eu vou ser a diferente, ninguém vai gostar mais de mim. Às vezes, inconscientemente, a gente faz isso com a gente, tá? Então observa se isso não é um pensamento que passa pela sua cabeça. Ou então, você pensa assim, se eu emagrecer, se eu entrar num processo de emagrecimento, eu vou perder o meu momento de preguiça em frente à TV. Eu gosto tanto de ficar de preguiça em frente à TV. Se eu tiver que entrar num processo de emagrecimento, eu vou ter que treinar. E aí o horário que eu ficaria em frente à TV, assistindo meu Netflix, eu vou ter que treinar, eu vou perder isso. E aí, inconscientemente, você não entra no processo de emagrecimento. Então, esses pensamentos, eles acabam rondando a nossa cabeça de maneira inconsciente, até hoje, porque agora você já sabe que eles passam pela sua cabeça, e acaba fazendo com que a gente não consiga emagrecer, não consiga levar o processo de emagrecimento até o fim, tá bem? Mas, bora lá! Eu trouxe para vocês aqui vários pensamentos sabotadores, exemplos, tá? E o que eu quero que você faça é o seguinte, que você, se algum desses pensamentos sabotadores for um pensamento que passa bastante na sua cabeça, eu quero que você escreva no chat e escreva também no seu caderninho, tá? Porque depois a gente vai tentar chutar pra longe esse pensamento sabotador. E aí a gente precisa que você tenha ele aí anotado, tá bom? Então vamos lá. Olha só, esse daqui é um pensamento que eu já falei várias vezes. Vou dormir só mais um pouquinho. Amanhã ou mais tarde eu treino. Esse é um pensamento sabotador que passa na cabeça de alguma de vocês? Se sim, escreve aí no seu caderno e escreva no chat também. Vou dormir só mais um pouquinho, mais tarde ou amanhã eu treino. Se esse for um pensamento que passa na sua cabeça, coloca aí no chat. O outro pensamento é o seguinte, é uma comemoraçãozinha, eu vou comer só hoje. Só hoje eu como, não tem problema que eu coma um monte, só hoje. Se passa na sua cabeça isso, esse do vou comer só hoje não tem problema, anota aí no seu caderninho. Esse outro aqui também, gente, ele acontece muito, que é, se eu não comer, podem achar que eu não gostei. Vou dar um exemplo. Às vezes acontece de você ir na casa de alguém. Aí você vai na casa de alguém, você chega lá, eu vou contar até a história de uma engrenada, porque quando eu dei essa aula de pensamentos sabotadores no Engrena, ela falou sobre ele, sobre esse pensamento. Às vezes, você vai na casa de uma pessoa, né? Essa minha engrenada é mineira, e aí ela falou assim, Ana, em Minas, todo mundo chama a gente para tomar um cafezinho, e sempre tem pão de queijo, um bolo e café. E aí, se você vai até a casa dessa pessoa, a pessoa te serve isso, você diz que não quer, ou então se ela pede, mas come só mais um pedacinho, e você não comer, pode parecer que eu tô fazendo uma indesfeita.
ou então que eu não gostei daquilo, ela fez aquele bolo pra mim, como é que eu não vou comer de novo? E se ela achar que eu não gostei daquilo? Então, esse é um pensamento que acaba passando muito pela nossa cabeça e que faz com que a gente coma mais do que deveria, entende? Tá? E o que eu vou te dizer é o seguinte, você quando estiver vivendo uma situação dessa, você pode simplesmente falar para a pessoa, não, tô satisfeita, tava ótimo, eu adorei, mas eu tô satisfeita, muito obrigada, tá? Ou então você pode falar, não, hoje eu quero só tomar um cafezinho preto, quero só um chazinho e tá tudo bem. Sabe? A gente tem que parar de se preocupar tanto com o que as pessoas pensam, gente. Porque o que acontece, né? Se a gente fica o tempo todo se preocupando com o que a pessoa pensa, a gente deixa de cuidar da pessoa mais importante do mundo, que é nós mesmas. E para que a gente consiga demonstrar amor, para que a gente consiga ser legal com as pessoas, para que a gente consiga ser mais autoconfiante, ter mais segurança, você precisa cuidar de você. Não dá para você ser uma pessoa segura, autoconfiante, uma pessoa que se ame, e não dá para você amar outras pessoas se você também não se ama em primeiro lugar, tá? Então, a gente sim tem que pensar antes em nós e depois, claro, para que depois a gente possa amar as outras pessoas também. Tá bom? Vamos lá. Esse também é clássico, essa é clássica. Se você já alguma vez falou isso, ou se você já pensou, coloca aqui embaixo no chat que eu quero saber. O dia foi muito difícil. Eu mereço descansar ao invés de treinar. Eu treinei outro dia, né? Hoje foi muito cansativo, eu tô com muita dor de cabeça. Acho que eu vou descansar. Eu mereço descansar. Mas você também merece ter o corpo dos seus sonhos. Você merece usar aquele biquíni. Você merece se olhar no espelho e se sentir uma mulher maravilhosa, incrível, porque você gosta do seu corpo. Você merece sentir mais disposição para brincar com seus filhos. Você merece se sentir confortável para ficar sem roupa na frente do seu marido, do seu namorado. Você merece. Então, quando vier pensamentos como esses, a gente precisa jogá-lo para longe, mostrando tudo aquilo que a gente merece. Lembra do negócio do valor que eu mostrei para vocês? Que ganha o que tem mais valor? O que tem mais valor aqui? Merecer descansar? Ou merecer se sentir bonita com um biquíni, merecer conseguir ficar sem roupa na frente do namorado, se sentindo confortável, merecer ter mais disposição para brincar com os filhos, mais energia no trabalho, ser mais produtiva. O que é que você merece? Então a gente precisa pensar nisso quando vem esses pensamentos de merecimento, falso, né? Merecimento. Não tô dizendo que você não merece descansar, tá? Se isso for algo que acontece de vez em quando, ok. Mas geralmente esses pensamentos são coisas que a gente fica falando o tempo todo que a gente merece, né? Esse daqui, gente, mais do que ainda de treinar, esse daqui, ó. Eu tive um dia difícil, eu mereço comer. Eu mereço comer, né? Foi tão difícil hoje, eu mereço comer 5 pedaços de pizza. Eu mereço não comer minha marmitinha e comer um hambúrguer. Eu mereço repetir 3 vezes o que eu comi. Eu mereço comer macarrão 2 vezes. Eu mereço, porque o dia foi tão difícil. Será? Daí entra de novo toda aquela lista que a gente fez no início da aula, que é a lista das 5 coisas que você vai ganhar quando você emagrecer. Então você merece se sentir bem de biquíni, você merece conseguir ficar sem roupa na frente do seu marido, do seu namorado, você merece ter disposição. Então a gente precisa sempre debater o pensamento sabotador, trazendo valor para aquilo que você quer, que no caso é o emagrecimento. Então você merece emagrecer, você merece ganhar um monte de coisas. Então a gente tem que chutar para longe esse pensamento sabotador. Olha só, essa daqui, gente, também é uma crença, tá? Porque às vezes a gente, não sei, né, como é que foi na sua infância, na minha isso não aconteceu, mas eu já ouvi várias pessoas, vários relatos, inclusive no Engrena, de mulheres engrenadas dizendo que acontecia na vida delas, então fica ligado. Que é aquela coisa assim, a mãe dizia pra você, você precisa comer tudo porque tem crianças passando fome.
Tem crianças que não têm o que comer. Se você não comer tudo, eu vou jogar no lixo. E tem gente que come comida, entende, do lixo. E aí a gente cresceu com essa mentalidade de que a gente não pode parar de comer até que aquilo acabe. Por quê? Porque tem gente passando fome, porque senão a comida vai pro lixo, porque senão, enfim, por diversos motivos que talvez tenham acontecido lá na sua infância. Então isso talvez seja uma coisa que pegue pra você, tá? Então, se esse pensamento sabotador, né, que é se eu não comer irá tudo para o lixo, ou tem tantas crianças passando fome no mundo e tal, se ele aparece pra você, eu quero que você pense o seguinte, tá? Não estou julgando, mas pense o seguinte, será que eu deixar de comer vai fazer com que alguém deixe de passar fome? Será que só porque eu não comi tudo que estava no prato significa que alguém vai deixar de passar fome por isso? Será que você não pode ajudar uma pessoa que está passando fome de outra forma, a não ser deixando de comer? Então pensa nisso, tá? Porque isso é muito, muito importante quando a gente fala, se esse for um pensamento sabotador que faz sentido para você, a gente precisa quebrar isso, tá? Daqui a pouco a gente vai falar sobre como combater esse pensamento sabotador. Não acabou ainda, fica aí. Mas, se esse for um pensamento sabotador para você, já deixa anotado aí, tá? Um outro hoje eu treinei, então eu posso comer um pouco mais, ou eu posso comer mais, eu posso comer mais pizza, eu posso comer mais... Não, gente, não, tá? Comer não te dá, treinar não te dá o direito de comer mais, tá bom? Guarda essa informação, que é a mais importante, tá bom? E essa daqui também, gente, minhas alunas vivem dizendo pra mim, minhas alunas, eu não emagreço porque eu gosto de comer. Mas como é que eu vou emagrecer? Eu gosto tanto de comer é um prazer na minha vida. E daí, eu vou fazer vou trazer aqui uma fala que a Letícia sempre fala, que é bem interessante, né? Que ela diz assim, comer é tão bom, então por que você tá comendo tanto? Então por que você come até passar mal, se comer é tão bom? Porque às vezes a gente começa comendo por prazer, só que a gente sequer sente o sabor do alimento, porque a gente só tá engolindo e comendo rápido. Se você gosta de comer, você precisa apreciar esse momento, né, da comida. Então você pode comer mais devagar, você pode saborear cada garfada daquilo que você está comendo, né? Então você não precisa comer tudo de uma vez ou comer até passar mal. Comer até passar mal faz com que aquele momento deixe de ser prazeroso e se torne algo não muito legal para você, porque você vai estar passando mal. Então, é importante que a gente pense também nisso, se esse for um pensamento sabotador para você, tá bom? Me conta, quais pensamentos sabotadores vocês anotaram aí? Escrevam aqui embaixo para eu saber quais pensamentos sabotadores vocês anotaram aí, tá? E agora, gente, vamos lá. Agora vem a parte chave da nossa aula, tá? Agora vem aquela coisa que é o momento de fechar, tá bom? Somente saber quais são os nossos pensamentos sabotadores não vai fazer com que a gente deixe de ter pensamentos sabotadores, ou não vai fazer com que a gente simplesmente fique mais magro, tá? Pensa comigo, uma pessoa, ela sente muita dor na barriga, muita dor na barriga, muita dor na barriga. Ela vai ao médico e ela descobre que ela tem gastrite. Saber que ela tem gastrite vai fazer com que ela deixe de sentir dor? Não. Ela precisa fazer o tratamento para acabar com aquela gastrite, para diminuir aqueles sintomas. E como é que ela vai fazer? Às vezes tomando remédio, reduzindo alguns alimentos, enfim, tá? Então, simplesmente identificar quais são os seus pensamentos sabotadores não vai acontecer nada na sua vida, a não ser acender uma lâmpada quando o pensamento sabotador aparecer. Então, agora a gente vai descobrir o que fazer quando esse pensamento sabotador aparecer, tá bom? Então, uma forma muito interessante de combater esse pensamento sabotador, então pensa lá numa guerrinha, uma batalha entre o pensamento sabotador e entre o seu processo de emagrecimento. Ganha o que tem mais valor, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai tentar diminuir
minimizar o valor desse pensamento sabotador para que você consiga aumentar o valor daquilo que você tanto quer. Então vamos lá na prática que você vai entender. Vamos pensar assim, emagrecer vai fazer com que eu não consiga sair com os meus amigos para fazer um happy hour, tá? Eu não vou conseguir fazer happy hour com os meus amigos se eu estiver emagrecendo, porque eu não vou poder comer, eu não vou poder beber, eu não vou poder isso, eu não vou poder aquilo. Então a questão é a seguinte, será que você não vai poder? Será? Imagina comigo que a Maria, que a Juliana, que a Júlia, que a Luísa, né? São mulheres que querem emagrecer e entraram no processo de emagrecimento. E hoje, né, antes do processo de emagrecimento, elas saíam pro happy hour e aí cada uma tomava 5 chopes ou 4 chopes e comiam batata frita com, enfim, várias coisas que pediam nas porções. Aí, elas entraram no processo de emagrecimento, o que é que elas podem fazer? Ao invés de tomar 5 chopes, elas podem tomar 2. Ou, se ela tomava 2, ao invés de 2, ela pode tomar 1. Será que isso vai impactar no emagrecimento dela? Com certeza, porque ela está reduzindo coisas que ela fazia antes. Então, isso vai impactar. Ou então, vamos pensar que a pessoa não tome chopp, mas que ela está saindo para comer pizza. E aí, antes ela comia 4 fatias de pizza, mas agora ela saiu e ela vai comer só 2. Será que isso vai ajudar no emagrecimento dela? Vai! Então, esse pensamento sabotador, ele vai cair por terra, porque ele é falso, no sentido de não posso mais sair para o happy hour. Você pode sair para o happy hour, mas você precisa negociar com você antes de chegar no happy hour, tá? Então, se você vai para uma festinha, é importante que você, antes de sair de casa, você já faça um combinado com você. Eu vou comer no máximo isso e vou beber no máximo isso. E aí você chega lá e você faz esse combinado que você fez com você. Você não tá deixando de ir à festa e só que você também não está chutando o balde do seu emagrecimento. Você fez uma negociação, tá? Então isso é uma forma de negociar, de minimizar a força desse pensamento sabotador, tá bem? Vamos lá. Qual outro pensamento sabotador que a gente estava falando? O dia foi difícil, eu mereço descansar ao invés de treinar. Como é que você pode minimizar esse pensamento sabotador? Você pode pensar assim, olha, hoje o dia foi realmente mais difícil, mas eu acho que eu vou fazer um treino um pouco menor, e depois eu descanso. Eu não vou deixar de treinar, eu vou fazer um treino um pouco menor e depois eu descanso. Você pode negociar com esses pensamentos sabotadores. Não precisa obedecer. Ana, mas será que fazer um treino mais curto não é a mesma coisa que não fazer nada? Não, não é. É igual aquela pessoa que diz assim, não, mas eu não vou treinar, porque antes eu treinava, eu vou parar de treinar, porque antes eu treinava 4, agora eu consigo treinar uma vez por semana só. Então, não vale de nada. Como é que não vale de nada? É claro que vale. Olha só, de 4 você reduziu para treinar somente 25%. É claro que os resultados vão ser menores, mas ficar sem treinar vai trazer 0 resultado. Pelo contrário, você vai estar regredindo. Então é melhor que você tenha pouco resultado do que você não tenha nenhum resultado. Entende? Então negocie com você, com esse pensamento sabotador. Não escuta ele, tá bom? O que mais? Eu mereço comer, eu tive um dia difícil, eu mereço comer. Então mostra para você, pro seu pensamento sabotador, que você, além de merecer comer, você merece também ter o corpo dos seus sonhos, você merece usar o biquíni, você merece conseguir ficar sem roupa na frente do seu marido, do seu namorado, da sua namorada. Você merece. Então mostra, negocia, conversa com o seu pensamento sabotador. Tá? E esses são somente alguns exemplos do que a gente pode fazer e como a gente pode negociar com esses pensamentos sabotadores. Um outro pensamento sabotador, né, que é a questão de, se eu emagrecer eu vou perder todas as minhas roupas e eu vou ter que gastar dinheiro comprando roupas. Como é que eu posso negociar, minimizar esse pensamento sabotador? Eu posso simplesmente dizer
que eu posso apertar as roupas. Ah tá, se a roupa não estiver mais servindo, eu posso apertar as roupas. Ou então eu posso doar essas roupas, eu posso vender. Hoje com a internet, gente, existem esses, sei lá, o LX, Enjoei, um monte de coisa que você pode vender a sua roupa. Então você não vai perder. Então, mas você precisa conversar com seu pensamento sabotador. Você não pode simplesmente ouvi-lo. Porque se você só escutar esse pensamento sabotador, com certeza ele vai te levar pro buraco. Ele vai fazer com que você não saia de onde você está. Então, se você está na treva, ele vai te fazer continuar na treva. Se você estiver no meio do caminho, ele vai te fazer continuar ali, sabe? Então, a gente precisa identificar qual é o pensamento sabotador e conversar com ele, tá? Entre não fazer nada e fazer tudo, existe um caminho imenso. Entre o 8 e o 80, existe um caminho imenso. Então, quando aparece um pensamento sabotador na sua cabeça, não escute esse pensamento sabotador ou converse com ele para tentar minimizá-lo, tá bom? Meninas, então hoje, né, esse foi o nosso conteúdo de hoje. Eu queria muito que vocês escrevessem aqui embaixo no chat e que se vocês sentiram que foi uma aula legal e que agregou muito na vida de vocês, manda um direct também lá no Instagram para que a gente saiba, tá bom? E claro, eu queria muito parabenizá-las por estarem aqui no nosso terceiro dia de maratona, porque muitas mulheres já ficaram pelo caminho, muitas mulheres. E tá tudo bem, gente. Porque quem vai até o final é somente quem está realmente disposto a emagrecer. É quem realmente está disposto a mudar de vida. Quem não está disposto fica pelo caminho. Talvez em algum outro momento da sua vida você já tenha ficado pelo caminho. Mas dessa vez eu não quero que você fique. Eu e a Lei estamos pegando na sua mão para que você consiga chegar até o final dessa maratona. Hoje a gente foi do quilômetro 21 ao quilômetro 30. Amanhã a gente vai do 31 ao 42. Então, ou seja, a gente vai completar essa maratona. Então eu quero muito que você esteja aqui amanhã conosco para que a gente possa completar essa maratona. Então olha só, tira um print, uma foto, alguma coisa aqui da nossa aula de hoje, tá bom? E posta lá no seu story, dá um feedback, um sinal de fumaça, alguma coisa pra gente saber que vocês estão gostando dessa nossa aula, tá bem? E amanhã a gente vai conversar sobre constância, sobre consistência, né? Como eu já falei pra vocês um tempo atrás, o que vai fazer com que a gente realmente consiga emagrecer é o fato da gente conseguir manter regularidade naquilo que a gente fala. Deixar de comer um doce um dia é uma coisa que vai fazer diferença, só que somente lá no final. Eu preciso deixar de comer doce um dia, eu preciso treinar um dia, 2 dias, 3 dias. Então eu preciso manter regularidade para que eu consiga continuar emagrecendo. Então amanhã a gente vai falar sobre como fazer isso, tá bem? E no final, também para quem tiver vontade de dar um passo a mais, a gente vai abrir as vagas do Engrena 2.0, que é o Engrena reformulado, tá? Então é isso, gente, ó. Beijo, aguardo o seu sinal de fumaça e até amanhã.